Vamos então abrir nossas Bíblias no livro de Efésios, no capítulo 4. Continuando a nossa série Em Busca de Santidade, Efésios capítulo 4, hoje nós vamos ver o versículo 30. Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios capítulo 4, versículo 30. Todos encontraram, irmãos? Podemos ler? Amém? Efésios capítulo 4, versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Vamos orar. Deus querido, muito obrigado, Senhor. Graças te damos porque é a tua palavra que sempre nos orienta e nos direciona. Por isso sempre renderemos graças a ela. Pedimos que nesta noite, ó Deus, mais uma vez, ela atue poderosamente sobre nossas vidas, dando-nos entendimento sobre tua palavra, fazendo-nos, ó Pai, compreender a tua verdade e a tua vontade, para que assim possamos viver a partir dela. Em nome de Jesus, abençoa cada pessoa que está aqui nesta noite. Em nome de Jesus, fala o coração de cada uma delas. Em nome de Jesus. Amém. Não sei se isso acontece com vocês, mas já prestaram atenção como a gente fica meio vaidoso quando a gente conhece alguém famoso, alguém conhecido, alguém que se torna midiático? Já prestou atenção como as pessoas se envaidecem em conhecer tal pessoa? Por exemplo, passa alguém na televisão e esse alguém é um conhecido seu, talvez estudou com você, eu não sei, trabalhou com você um período da sua vida, enfim, não importa o nível de conhecimento, se essa pessoa é famosa, imediatamente você já se envaidece porque a conhece. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas eu já me peguei me envaidecendo por pessoas que eu conheço, né, que depois ficaram famosas ou se destacaram de alguma forma em algum lugar, e aí eu, todo vaidoso, todo orgulhoso, digo: é meu amigo, é minha amiga, né? Conheço faz tempo. Às vezes o relacionamento é tão distante, né? Por exemplo, tem uma pessoa famosa que estudou comigo na mesma sala que eu, nós nunca nos falamos, nunca. Mas aí eu descubro um dia desse, ele está dando entrevista na televisão, eu chamo a minha esposa: vem cá, vem ver, esse cara era meu amigo. Conversa, nunca nem falei com ele, a gente estudou junto. Então a gente costuma, né, se envaidecer por conhecer alguém. É algo até natural, até porque parece que a gente ganha mais importância se aquela pessoa que é importante nos conhece. Agora, o que dizer, né, irmãos, de uma amizade com o próprio Deus? A gente poder dizer assim: eu sou amigo de Deus. Eu sei que algumas coisas as pessoas falam tanto que acabam perdendo a força. É triste uma realidade que a gente tem vivido ultimamente, religiosamente falando, é que as pessoas repetem tanto chavões religiosos que eles perdem a força. Então, quando se fala, por exemplo, somos amigos de Deus, ou eu sou amigo de Deus, perde a força, porque as pessoas já falam isso de maneira tão banalizada, que aí a gente não entende mais nem o significado, nem a profundidade do que quer dizer isso. Mas ser amigo de Deus é um negócio extraordinário, porque nós estamos dizendo que há em nós uma intimidade com o Criador de todas as coisas, com o Senhor do universo. Nós estamos confessando para o mundo que aquele que é o Senhor de tudo, Ele nos ouve, e não só nos ouve, mas fala conosco. Uma vez perguntaram a Madre Teresa de Calcutá, escreveram um livro sobre ela, sobre as orações dela, e um jornalista perguntou para ela: o que a senhora achou desse livro que escreveram sobre as suas orações? Aí ela disse: interessante. Aí ele disse: como são suas orações com Deus? Como é que a senhora fala nas orações? Como é que a senhora se dirige a Ele? Aí ela disse: eu não falo nada. Aí ele: a senhora não fala nada? Não. E ele, o que ele diz para a senhora? Nada também. Eu não falo nada e ele também não diz nada. E como é que a senhora ora?
Eu oro todo dia, não falo nada, e ele também não responde nada. Amizade é muito isso, não é não? Vai dizer que você nunca teve um amigo que só fica perto de você, não diz nada? Eu já tive. Eu tenho amigos que vão lá em casa, batem na porta, entram, digo, senta, ele senta, não diz nada. A gente oferece um café, ele toma, fica lá sentado, e quando vem alguma coisa, né, alguma ideia de alguma coisa, ele fala. A amizade com Deus é muito disso, né? A gente não precisa estar falando todo o tempo, e nem ele precisa estar falando todo o tempo. Senti-lo por perto já nos faz bem. E é lógico que quando a gente diz que é amigo de Deus, a gente começa a entender também que a gente tem responsabilidade sobre a amizade. E uma das responsabilidades de um amigo para com o outro é zelar pela alegria do outro. Vocês concordam comigo? Se a gente tem um amigo, a gente deve zelar pela alegria dele. Quando eu falo zelar pela alegria do outro, eu estou dizendo, a gente não deve ser um amigo. Olha que amigo chato, é um amigo que toda vez que se aproxima de você, lhe traga tristeza. Você já imaginou um amigo desse? Olha, eu acho difícil alguém suportar tal amigo. Um amigo que todas as vezes que se aproxima traga murmurações, um amigo que todas as vezes que se aproxima traga lamúrias, toda vez que se aproxima traga angústias pessoais. É difícil se relacionar com uma pessoa assim. Então, uma das responsabilidades que nós temos na amizade é o zelo pela alegria que se mantenha nessa amizade. Que é quando a gente se encontra aquele sorriso gostoso, porque a gente se encontrou com a pessoa que a gente gosta muito. Não é verdade? Então, por isso, o texto que nós acabamos de ler fala exatamente isso. Não entristeçais o Espírito Santo. Por quê? Porque nós somos amigos. E sendo amigos, eu devo zelar por um relacionamento alegre com o Espírito Santo de Deus. Eu não posso ter uma relação com o Espírito Santo de tristeza, de angústia para Ele. Eu não posso levar tristeza a Ele. Eu tenho uma responsabilidade. E a responsabilidade da minha amizade com o Espírito Santo é fazer com que o Espírito Santo se alegre em mim. Não é maravilhoso isso? E então a gente precisa saber o seguinte: como não entristecer o Espírito Santo para manter essa amizade maravilhosa entre nós e Ele? Porque isso também significa santidade. Ter essa amizade com o Espírito Santo de maneira prazerosa e alegre. Como não entristecer o Espírito Santo? Primeira coisa, recebendo de bom grado o que Ele faz por nós. E o que é que o Espírito Santo faz por nós? A Bíblia diz em João capítulo 16, versículo 13, Jesus dizendo qual seria a atuação do Espírito Santo. E ele diz o seguinte: Ele vos guiará a toda a verdade. Que maravilha, não é? Ele vai conduzir vocês à verdade sempre. Ele vai clarear o entendimento de vocês. Ele vai fazer que vocês percebam as coisas da maneira que elas realmente são. E quando a gente pensa nisso, no Espírito Santo trazendo a nós a percepção das coisas como elas realmente são, imediatamente o que a gente pensa, é claro, é na passagem seguinte que Jesus vai dizer: Ele vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo, não é? Vai deixar bem claro isso para nós, o que é o pecado, o que é a justiça de Deus e como será o juízo. Essa verdade ficará bem entendida para as nossas mentes. Então, vendo assim, que Ele vai clarear a verdade para nós, a gente sempre pensa desse lado negativo. A gente vai dizer então, o Espírito Santo vai sempre mostrar que eu sou pecador. Isso é uma verdade. Ele vai sempre mostrar isso para nós, porque o Espírito Santo vai sempre nos iluminar com a verdade. E a verdade é que nós somos pecadores. Mas essa não é a única verdade. Há uma verdade maior. A verdade maior é que, mesmo sendo pecadores, nós somos diante de Deus amados e perfeitos. Diante dos olhos do Senhor, aqueles que estão em Cristo Jesus são amados e perfeitos. Porque Deus não olha para nós dentro do contexto atual, do estado atual em que nós estamos, esse estado de pecador que nós estamos. Ele já olha para nós com vistas da eternidade, já nos vê completamente vencedores, completamente plenos de santidade, porque Ele já nos vê agora em Cristo. Então os olhos de Deus sobre nós nos olha e diz: meu filho, minha filha é perfeito. Por que é perfeito? Porque está em Cristo. Meu filho e minha filha
é o foco do meu amor. Eu amo mais que tudo. Por quê? Porque estamos em Cristo. Então, essa verdade, só o Espírito Santo nos traz, a verdade de que somos amados. Nós precisamos nos olhar com o olhar que Deus nos vê. Nós costumamos nos olhar com o nosso olhar. E o nosso olhar, muitas vezes, é um olhar acusatório. É um olhar que nos diminui, que nos transforma num verme, que nos faz um nada. Eu gosto muito dos escritos de uma mística, que chama-se, no catolicismo, que é Teresa de Ávila. Mas tem coisas nela que ela escreve que eu acho chocante, absurda, tola e antibíblica, anti-graça de Deus. Como, por exemplo, ela costumava dizer que ela teria que se tornar cada vez mais verme para que Deus pudesse finalmente reconhecê-la. Ela dizia que se ela quisesse mesmo ser aceita por Deus, se possível, teria que lamber até as próprias feridas. É muito comum, por exemplo, também a gente achar que Deus quer de nós sempre a nossa total e absoluta humilhação e sofrimento. É muito comum a gente trazer isso do catolicismo, né? As promessas que a gente fazia a Deus quando era católico. Vou de joelhos subir as 42 escadas não sei de onde. Sempre era sofrimento, né? Vou colocar uma pedra na cabeça, enfim, sempre era sofrimento. É uma concepção de que Deus nos olha como um lixo do mundo, e nós temos que nos comportar e nos apresentar diante dele como este lixo, para quem sabe, pela sua misericórdia, ser reciclado. Mas não é isso que a Bíblia diz, não. A Bíblia diz que nós somos os amados do Senhor. A Bíblia diz que nós somos preciosos para Ele, que Ele nos olha com amor. A Bíblia diz para nós, eu anotei aqui a passagem para não esquecer, em 1 João capítulo 4, verso 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Antes que em nós houvesse qualquer coisa aceitável, a Bíblia diz, Ele nos amou, em Romanos diz, Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Antes de haver qualquer coisa aceitável em nós, Deus já nos amava. Então, veja-se com esse olhar de Deus, como o olhar de quem é amado por Deus. O Espírito Santo revela essa verdade a nós, através das Escrituras. Ele diz que nós somos os amados do Senhor. Você é precioso para Deus, você é amado por Deus, você está perfeito diante dos olhos do Pai. Perfeito. Como eu, todas as vezes que me arrumava e minha mãe me olhava e dizia, é o rapaz mais lindo dessa cidade. Porque isso é olhar de mãe, é olhar de amor. Existe alguma mãe que acha o filho horrível? Não existe. Toda mãe acha o filho, por mais esquisito que o indivíduo seja, ela consegue chamá-lo de lindo, porque são os olhos do amor. E esses olhos do amor são os olhos que recaem sobre nós. Paulo chama a igreja de Corinto, igreja confusa, igreja bagunçada, gente fazendo besteira, pessoas cometendo pecados. E Paulo, quando se dirige à igreja de Corinto, ele olha para a igreja de Corinto como Deus olha para a igreja. Ele diz assim, aos santos que se reúnem em Corinto. Eu imagino quem conhecia a igreja de Corinto e via aquelas peças e começou a ler a carta de Paulo. Quando Paulo mandou para Corinto, ele começa a ler e ler não é para nós não, gente. Estão falando, é os santos, não deve ser nós. Mas Paulo escreve, aos santos que se... Por quê? Porque o olhar amoroso de Deus estava sobre eles e via neles objeto de seu amor e perfeição. Isso é graça. Amém? Isso é graça. É como Deus nos vê que importa. Então, como não entristecer o Espírito Santo? Aceitando essa visão que Ele nos dá, de que diante de Deus somos amados e perfeitos. Amém? Como entristecer o Espírito Santo? Vamos fazer o inverso. Voltando à velha vida,
que a gente levava antes de conhecê-lo. É assim que se entristece o Espírito Santo. Eu acho isso uma coisa impressionante, porque o Espírito Santo de Deus, ele se entristece por uma ação minha contra mim mesmo. Porque quando eu me volto para o pecado, eu estou agindo contra mim mesmo. Estou agindo contra Deus? Sim. Mas por que eu estou agindo contra Deus? Porque estou agindo contra mim mesmo. Porque Deus me ama tanto que não quer que eu deforme aquilo que Ele criou de maneira plena e perfeita. Ele me criou à sua imagem e semelhança. Às vezes, quando eu caminho pelas ruas e vejo alguém caído numa calçada, bêbado, eu digo, meu Deus, ali está, jogado naquela calçada, tratado como um animal, a imagem e semelhança do Senhor. Porque aquela pessoa foi criada à imagem e semelhança do Senhor. O Senhor quer refletir a sua glória naquela pessoa, mas o pecado não permite isso. O pecado faz com que aquela pessoa tenha em sua vida uma imagem completamente manchada, que não faz com que percebamos que ela tenha sido criada pelo Senhor de todas as coisas. Ela se torna uma coisa. Então, sempre que pecamos, nós deixamos que essa imagem se deforme e imediatamente entristecemos o Espírito Santo de Deus. É a feiura do pecado que nós causamos a nossa imagem que faz com que o Espírito Santo entristeça. Vocês conhecem a história do Pinóquio, não conhecem? O Pinóquio, quando mentia, a fada lançou uma magia sobre ele, e quando ele mentia, o nariz crescia. Ou seja, a história é muito interessante, porque cada vez que Pinóquio mentia, ele se deformava. Eu lembro quando era criança, vi o desenho animado da Disney, e o nariz crescia que criava uma árvore, de tão grande que ficava. Ele ficava completamente deformado por causa do erro que estava cometendo. Nós também nos deformamos, e isso causa no Espírito Santo uma tristeza. Não é difícil você entender isso, não é difícil. Basta você ver aquele filho que você colocou no colo, aquele filho que você arrumou bonitinho para ir para a escola, e de repente ele chega em casa drogado, fora de si. Ele chega cheirando mal porque está há dias sem tomar banho. Essa deformação entristece o nosso coração, porque não é a imagem que nós queríamos ver. Assim o Espírito Santo entristece, porque não é a imagem que Ele quer ver em nós, a imagem do pecado. Não é isso o plano dele para nós. O Espírito Santo nos ama, irmãos. E como nos ama, quando a gente ama, é lógico que a gente deixa livre. O amor, ele não aprisiona. Mas ao mesmo tempo que ele não aprisiona, o amor, ele limita por amor. Quando eu limito os meus filhos a fazer algumas coisas ou não fazer algumas coisas, eu limito porque eu os amo. Se eu não limitasse, eu não estaria zelando pela integridade física deles, pela integridade emocional, por aquilo que eles são. Então não poderia dizer que eu os amava, porque quem ama zela pelo ser amado. Uma esposa zela pelo seu marido, um marido zela pela sua esposa, pais zelam pelos seus filhos, pastores zelam por suas igrejas. Por quê? O que está envolvido nisso? O amor. A Bíblia diz em Tiago capítulo 4, do versículo 4 ao 5, que Deus, o Espírito Santo, ele arde em ciúmes. E o termo usado para ciúme lá, ele arde em zelo. Ele zela muito por nós, ele quer muito cuidar de nós. Porque o que ele mais deseja é nos ver com a beleza da santidade. Porque a santidade é bela. Ou quem vai dizer que a humildade não é bonita? Quando a gente vê um ato de humildade, qualquer pessoa no mundo, e a gente, meu Deus, que coisa linda. Não é assim que a gente vê? Um ato de bondade, alguém agindo de maneira bondosa e desprendida para com alguém, a gente acha lindo. Por que os filmes românticos são tão bonitos? Porque amor, o amor é bonito. Então todos esses atributos de santidade, o Espírito Santo quer ver em nós.
E nós o entristecemos quando abrimos mão desses atributos de santidade. Por que não devíamos, ou não devemos, perdão, entristecer o Espírito Santo? O texto, nós acabamos de ler, ele conclui dizendo assim, que ele diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, porque nós fomos selados, nós fomos selados para o dia da redenção. Ele nos selou para o dia da redenção. O selo tinha um significado na época. Quando se mandava um decreto, o rei selava esse decreto, geralmente com o seu anel. Se o rei selasse aquele decreto, até o próprio rei não podia mais voltar atrás no decreto que havia feito. Ele poderia criar um outro decreto para quebrar o decreto que ele havia feito, mas o decreto que foi feito estava selado. O que ele está querendo dizer aqui para nós, o apóstolo Paulo, em Efésios, é que nós temos uma amizade selada com o Espírito Santo. O Espírito Santo é um amigo fiel que não abre mão dessa amizade. Primeiro, porque ele começou essa amizade quando nós não éramos amigos dele. Ele que se aproximou, ele que nos atraiu para ele, ele que construiu essa relação. E ele mantém essa relação, ainda que nós, muitas vezes, o entristeçamos, porque nos voltamos para o pecado, damos as costas para ele, ficamos deformados, como eu falei. Ainda assim, ele mantém essa amizade. Ele manterá essa amizade, portanto, durante toda a nossa vida aqui na terra, e essa amizade, ela se consumará na eternidade. Sabe qual é o maior medo de um religioso? É de não corresponder às expectativas que ele mesmo criou para ser amado por Deus. Ele cria umas expectativas, ele cria umas normas em que ele acredita que se ele fizer aquilo ali, ele vai ser amado por Deus. Por isso ele se torna uma pessoa absolutamente religiosa. Ele precisa... É terrível. Esse dia eu estava conversando com a minha esposa sobre o mal da religião. É um negócio absurdo. É um negócio triste. Porque imediatamente, por exemplo, uma das coisas que a religião tira de nós é a naturalidade. A gente perde a naturalidade. E religiosamente a gente faz do mesmo jeito. Não de maneira natural, mas do mesmo jeito. A gente só pode fazer se for do mesmo jeito. Aí a gente só pode usar o mesmo linguajar. Aí a gente só pode, enfim, pregar do mesmo jeito. Ninguém pode pregar de maneira... Enfim, a gente cria uma redoma. A gente fecha isso e tranca. E todo relacionamento assim torna-se artificial. E eu tenho certeza que nenhum de vocês aqui gosta de relacionamentos artificiais. A gente gosta de espontaneidade. A gente gosta da coisa fluindo naturalmente. Eu, quando leio aqueles romances antigos, século XIV, século XV, eu acho muito, mas muito patético, que as mulheres se dirigiam aos maridos: o Senhor meu marido. Não é? E as mulheres, e os maridos: a senhora minha esposa. Talvez você ache bonito isso, mas vai ler um romance desse, será a coisa mais chata possível. Porque não havia uma liberdade entre os dois de conversar, de abrir o coração. Eles nem se conheciam muitas vezes direito. E agora, o que acontece? Nesses romances, sempre tem aqueles que romperam com isso. E os que rompem com isso, criavam intimidade de verdade, eram os que eram felizes também de verdade. Então o religioso não vai conseguir isso, porque ele vai sempre manter esse padrão que de certa forma faz com que as coisas não fluam de maneira natural. O Espírito Santo de Deus quer fazer amizade com a gente de uma maneira em que a gente trate-o da forma mais natural possível, que seja prazeroso sentir a sua presença, que seja a coisa mais tranquila do mundo poder dirigir-se a Ele em uma oração, que a gente não precise se apegar a nenhum tipo de ritual para falar com Deus, mas que a gente entenda que Ele é o Senhor do universo e basta você se dirigir a Ele com respeito e todas as palavras poderão ser ditas, porque é um Deus que ama, e um Deus que ama tem prazer em manter-se perto do seu filho e da sua filha amada. Portanto, meu irmão, uma das formas uma forma que você não deveria jamais entristecer o Espírito Santo seria
tratando de uma forma em que não pareça ser ele seu amigo. Ele é o nosso amigo. Em todas as passagens bíblicas, até quando o Espírito Santo nos incomoda com o pecado, a Bíblia diz que ele é o Consolador. Jesus disse: eu tenho que ir, porque vai vir para vocês, não se preocupem, vocês não ficarão sozinhos. Eu enviarei a vocês o Consolador. Nós temos um amigo, um grande amigo, Consolador, que habita em nós, está conosco todo o tempo, naturalmente, e nós precisamos aproveitar o máximo possível essa amizade. Portanto, não entristeçais o Espírito. Como você não gosta de entristecer seus melhores amigos, como você não gosta de entristecer as pessoas que você ama e que te amam, então coloque no seu coração também: não entristeça o Espírito Santo de Deus. E para não entristecer o Espírito Santo de Deus, não esqueça, primeiro, lembre-se que Deus te ama e que Ele te vê perfeito, mesmo você sendo um pecador, porque você está em Cristo e Ele te vê como Cristo. Assim você não entristece o Espírito Santo. Você não entristece o Espírito Santo quando você aceita a condição de que nasceu para buscar a santidade. E santidade o que é? A amizade com Deus. Quanto mais perto de Deus, mais de Deus nós temos. Amém? E você não entristece o Espírito Santo quando não esquece: Ele é seu amigo. E amigos, a gente se põe à vontade diante deles, porque confia neles. Vamos orar? Ao Espírito Santo, nosso amigo. Obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa, pela Tua palavra consoladora. Obrigado porque nós podemos compreender o que significa ser Teu amigo. Ajuda-nos a permanecer cada dia mais firmados nesta amizade, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a comunhão do Teu Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja derramada sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos.